A palavra do Senhor vai dizer, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse mês que está começando. Cremos que toda crise, que todo caos se converterá no nosso maior testemunho. Cremos que vamos crescer e viver todo o propósito que o Senhor tem para nós. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da Tua palavra. Em o nome de Jesus. E só quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Eu tenho 32 minutos para compartilhar a palavra. Quem crê que eu termino em 32 minutos, diga amém. Glória a Deus. Quem não crê, diga aleluia. Quem quer que eu termine em 32 minutos, diga amém. Quem não quer, diga aleluia. Ó, a pastora está dizendo, ó, tá tudo falso. Eu vou tentar ser fiel ao tempo. Eu estou me policiando, eu vou melhorar. Nesse mês eu vou acertar. Vocês vão ver. O primeiro livro de Samuel é um livro histórico que narra um período crucial de transição na história de Israel. É marcado com uma mudança de governo, de juízes para a monarquia. O livro foi escrito em Israel, na região de Ramá e de Judá, pelos profetas Samuel, Natã e Gade, em mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. Os objetivos principais desse livro são mostrar a transição de governo, revelar o papel do profeta à nação, ensinar sobre caráter e as consequências da desobediência e como Deus forma um líder no processo. O primeiro livro de Samuel é extraordinário, é incrível, vale a pena ler, estudar, vale a pena você meditar nesse livro, é poderoso. Agora, o texto que nós lemos fala de um período delicado da vida de Davi. Quando Davi e seu exército voltam à cidade de Ziclag e encontram a cidade destruída, suas famílias sequestradas, seus pertences roubados pelos inimigos. O cenário era lamentável, o cenário era de caos, um momento terrível de profunda dor e de lamento para o exército e para Davi. A Bíblia vai dizer no verso 4 que quando eles chegam e encontram aquele cenário de caos, a Bíblia diz que Davi e os seus soldados choram em alta voz. E eles choram até ficarem sem forças. Porque, irmão, tem gente que passa por um momento de adversidade e chora. Quem já chorou em meio de uma crise,
em meio a um problema? Quem já chorou? Tem gente que chora quando passa por um momento difícil, fica tão oprimido, tão angustiado, que o choro é inevitável. A gente chora. Só que a Bíblia vai dizer que lá Davi, ele ficou profundamente angustiado, profundamente amargurado. E o seu choro não foi um choro normal. O seu choro não foi um choro comum. A Bíblia diz que ele chorou com alta voz. Ele chorou até ficar sem forças. Por que ele chorou desse jeito, pastor? Porque não bastando a dor das perdas, Davi teve que lidar com a dor da rejeição do seu próprio povo, dos seus próprios amigos. O verso de número 6 vai dizer que aqueles homens tentaram apedrejar Davi, fazendo de Davi culpado por toda aquela destruição, por toda aquela situação. Davi, ele perde a sua família, ele perde os seus bens, e ele perde também o apoio de boa parte dos seus amigos, dos seus soldados. Davi perdeu tudo. Estava no meio do caos. Davi só não perdeu uma coisa. Davi perdeu família, perdeu os seus bens, perdeu seus amigos, só não perdeu a sua fé, só não perdeu a confiança em Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Davi estava angustiado, mas ele foi se fortalecer no Senhor. No momento de dor, no momento de angústia, quando Davi estava em apuros, estava para morrer apedrejado, a Bíblia diz que ele foi se fortalecer no Senhor. E aqui eu aprendo algo muito poderoso. Se você tem papel e caneta, anote. Se você pode, ligue o seu bloco de notas. Eu quero compartilhar lições que vão abençoar a sua vida. E a primeira delas é que a crise não é o fim. Vou repetir: a crise não é o fim. A crise é palco para o teu fortalecimento. Porque na maior crise de Davi, quando Davi estava vivendo uma crise, naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele vai se fortalecer no Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque você pensou que esse problema era para a tua destruição. Porque você pensou que essa luta é para perda. Porque você pensou que essa adversidade é para a tua morte. Não é, é para o teu fortalecimento, é para você chegar mais perto de Deus, é para você ter experiências que você não teve ainda, é para você viver o extraordinário. Irmão, essa crise não vai te matar, essa crise vai te promover. Um amém, um aleluia, um glória a Deus. Eu vou repetir, eu creio que essa turma do lado de cá está com fé para receber a palavra. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou vivendo a sua maior crise. Talvez você chegou aqui com problemas no seu casamento. Talvez você chegou aqui com a dificuldade na sua família. Quem sabe você entrou aqui vivendo uma crise financeira. Talvez um diagnóstico médico. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido, mas eu vim aqui para te dizer: essa crise, esse problema não é para a tua morte, não é para danos, não é para perda, mas é para promover você a um novo nível de fé, é para levar você a um novo nível de fé, é para te conduzir ao extraordinário. Quando Davi achou que era o fim, ele pôde se fortalecer no Senhor. Ele pôde encontrar forças aonde ele nunca imaginou encontrar. Como assim, pastor?
Irmão, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente ajoelha e a gente diz: Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não sei onde eu encontrar forças. Senhor, eu não sei o que eu posso fazer da minha vida. Senhor, eu não sei. A gente fica cheio de dúvidas. Quem já passou por momentos assim? Pastor, eu já passei por momentos assim. A gente fica cheio de dúvidas, eu não sei aonde encontrar forças. Quando a gente passa por esse tipo de problema, a gente encontra forças no lugar da presença, no lugar aonde Deus está. Deus vai te fortalecer de tal forma que o que você está vivendo agora vai se converter num testemunho, e esse testemunho vai abençoar a tua família. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restituir as perdas da sua vida. E para cada vergonha tem dupla honra. Deus vai mudar completamente o cenário da tua história. E não só a tua casa vai se converter ao Evangelho, mas muitas mulheres que hoje estão enfrentando a crise que você está enfrentando, muitas mulheres vão olhar para você e vão dizer: essa é uma mulher de Deus que venceu, eu também posso vencer. A tua vida vai se transformar num testemunho para a glória de Deus. A crise não é o fim. A crise é um palco. O palco do teu fortalecimento. E eu acho lindo porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 10, ele vai dizer assim: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu acho que eu não tenho mais força, quando já não tem mais saída, quando não tem mais solução, quando eu já não aguento mais, Deus me toma pela mão e me faz ser forte. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que Deus está fortalecendo você, Deus está renovando você, Deus está te conduzindo a viver um tempo abundante e sobrenatural. Primeira lição: crise não é o fim, mas o palco do teu fortalecimento. Segunda lição: quando os homens se afastam, Deus se aproxima. Anote isso. Quando os homens se afastam, Deus se aproxima. Porque, irmãos, tem horas que parece que todo mundo vai embora. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente passa por um problema, tem horas que a gente olha para o lado, olha para o outro e não encontra ninguém. Poxa, minha casa vivia cheia de gente. Quando eu tinha churrasco, tinha muita gente ali. Quando eu tinha condições de bancar as coisas, eu era rodeado de pessoas. Agora que eu estou passando por um momento de crise, eu olho para o lado, eu olho para o outro, e eu não encontro ninguém. Isso é muito natural, isso é muito comum. Porque as pessoas são assim. Porém, existe algo bom dentro dessa realidade. O que, pastor? Quando os homens vão embora, quando os homens se afastam, Deus se aproxima. Quando o apoio humano cai, a presença de Deus é revelada. Davi ficou sem o seu exército, os seus amigos foram embora, mas Davi não ficou sem a presença. Deus sempre esteve com ele. E eu vim aqui declarar em nome de Jesus: pessoas podem até sair da sua vida, pessoas podem até te abandonar, mas a presença de Deus sempre estará contigo. Davi fica sem o seu exército, mas não fica sem a presença de Deus.
E tem horas, meu irmão, minha irmã, que Deus permite mesmo que muitos vão embora, que a árvore dos seus relacionamentos é chacoalhada para que algumas frutas podres venham cair. Porque você, muitas das vezes, dá mais ouvido às pessoas do que a própria palavra de Deus, do que a voz de Deus. E às vezes, a ausência dos homens é o silêncio que você precisa para ouvir a Deus. Tem horas que Deus chacoalha a árvore dos nossos relacionamentos. Tem gente que vai embora, tem gente que sai, tem gente que deixa de estar perto, tem gente que desaparece. E a gente às vezes fica frustrado. Poxa, o meu amigo me abandonou. Poxa, meu amigo foi embora. Mas na verdade é o próprio Deus, porque Ele quer que você chegue mais perto, porque Ele quer que você silencie todas as vozes que falava no teu ouvido, para que a voz dele possa acessar o teu coração. Pessoas podem nos abandonar. Como pastor eu atendo muita gente, e já teve pessoas que compartilhou assim comigo, dizendo: pastor, meu pai me abandonou. Pastor, a minha mãe me abandonou. Pastor, a minha esposa foi embora. Tem mulheres que procuram pastor e eu e dizem: pastor, meu marido foi embora. Os meus filhos me abandonaram. Tem gente que fala: pastor, eu tinha um grande amigo, eu tinha amigos assim, maravilhosos, mas eles foram embora. Sabe o que eu acho sobre tudo isso? Que tem horas que Deus permite que pessoas saiam da sua vida, para você compreender que a pessoa mais importante é Jesus. Porque o salmista vai falar em Salmos 27, versículo 10, que ainda que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, eu jamais abandonarei você, diz o Senhor. Eu não sei quem foi embora da sua vida, eu não sei quem te abandonou, eu não sei quem feriu o teu coração, mas eu sei que Deus nunca vai te desamparar. Eu sei que Deus sempre vai estar contigo. Por isso, meu irmão, valorize ainda mais a presença de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Terceira lição que eu quero compartilhar: não procure em outro lugar o que você só pode encontrar na presença de Deus. Porque tem gente que vive correndo atrás de coisas, tem gente que vive correndo atrás de pessoas, como se elas pudessem ser a resposta para a vida delas. Não procure nas coisas aquilo que só Deus pode fazer, meu irmão. Não, eu vou comprar um carro, porque se eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz. O cara compra o carro, dá uma semana, ele está com o mesmo vazio dentro. Não, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou comprar um apartamento maior, uma casa melhor, porque assim eu vou ser feliz. Aí o camarada vai lá, faz essa mudança toda, passa o mês, e o mesmo vazio permanece dentro. Não, eu estou sozinho, eu preciso de alguém para ser feliz. Vou acessar o Tinder, aleluia. Quem já acessou o Tinder? Não levanta a mão, não levanta a mão. Não, porque se eu tiver um companheiro, uma companheira comigo, então eu vou ser feliz. Aí tem, e o vazio permanece, porque nada pode preencher o vazio da presença de Deus. Não procure, meu irmão, não procure, minha irmã, em coisas, em pessoas, aquilo que só Deus pode te dar. Davi não negou a dor, mas escolheu a fonte. Davi chorou, Davi se lamentou,
ficou angustiado, ele não negou a dor, mas ele escolheu a fonte. A Bíblia vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor. Davi não se fortaleceu nas pessoas, Davi não se fortaleceu em coisas, Davi se fortaleceu no Senhor. E sabe o que é maravilhoso sobre tudo isso? É porque o lugar onde você busca a sua força define se você vai ter vitória ou derrota. Estou falando isso porque muita gente está buscando forças nas coisas. Muita gente está colocando o seu coração nas pessoas, no entendimento de que elas serão a resposta para a vida delas. Tem gente que vive brigando, arrumando confusão por causa do 9 dedos. Tem gente que arruma confusão por causa do companheiro, achando que é o governo, que é o Bolsonaro, ou que qualquer outro será a resposta para a vida dela. Tem gente, meu irmão, que está colocando o seu coração no lugar errado. Eu vim aqui para te dizer que o lugar onde você busca forças define se você vai vencer ou perder. Porque quem se fortalece em si mesmo quebra, mas quem se fortalece no Senhor se renova. Tem gente que coloca a sua força nos bens que possui, na conta bancária que tem, no sobrenome que carrega. Tem gente que coloca a sua força na influência que exerce. Isso tudo é legal, é maravilhoso, mas na hora do vamos ver, meu irmão, dinheiro, bens, influência, sobrenome não vale de nada. Na hora que a vida aperta, que as coisas ficam estreitas, na hora da dor, somente um pode te ajudar, somente um pode te fortalecer, somente um pode te renovar, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Isaías capítulo de número 40, versículo 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quarta lição. Eu tenho 10 minutos. Quem crê que eu termino, diga aleluia. Quem não crê, não fala nada. Preciso de gente que crê. Pastor até já foi embora. Glória a Deus. Que eu olho para ali, ela. Quarta lição. Você não precisa contar com todos. Você deve contar com os certos. Vou repetir. Você não precisa contar com todos. Você deve contar com os certos. Porque a crise, por mais difícil que seja passar por ela, tem algo bom. O que, pastor? A crise revela quem está com você de verdade. A crise revela quem caminha com você
de verdade por quem você é e não por aquilo que você oferece. Aí você está ali sofrendo porque alguns foram embora, sofrendo com alguns danos, com algumas perdas, gente que foi embora, você está ali sofrendo. Só que tem gente que permaneceu. Ô pastor, eu queria contar com todos. Não tem como contar com todos. Por mais que a gente queira contar, não tem como contar com todos, mas tem como contar com os certos. Porque nem todos fazem parte do teu destino profético. Nem todos fazem parte do propósito que Deus tem para você lá na frente. É por isso que algumas pessoas vão embora. Aí você fica triste com muitos que vão embora e perde a oportunidade de celebrar os poucos que permanecem. Pare de chorar por muitos que te abandonaram e comece a celebrar com quem permaneceu. Contar com as pessoas certas é mais importante do que contar com muitas pessoas. Contar com as pessoas que são certas, pessoas de Deus para a nossa vida, é mais importante do que contar com muita gente. Eu queria muita gente. Tem gente que tem muita gente por perto, mas na hora do vamos ver, não tem ninguém. Nunca foi sobre muitos. Deus nunca precisou de muitos para fazer o extraordinário. Até porque Deus não constrói grandes propósitos com relacionamentos errados. Então alguns relacionamentos vão ter que ser quebrados mesmo, porque não fazem parte do propósito que o céu tem para a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Agora tem gente que permanece, tem gente que fica, tem gente que continua. Eu acho lindo, eu acho extraordinário. Provérbios capítulo de número 17, versículo 17 vai dizer: em todo tempo ama um amigo, e na hora da adversidade nasce um irmão. Em todo tempo ama o amigo, mas é na hora da adversidade que nasce um irmão. Diga bem forte: tem gente que vai embora, mas tem gente que permanece. E quem permanece, meu irmão, se torna alguém de grande intimidade, alguém que te ajuda, não por aquilo que você tem, mas pela tua essência, por aquilo que você carrega, por quem você é. E por falar nisso, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que você mande uma mensagem para 5 amigos. Você tem 5 amigos que merecem receber a sua mensagem? Quero que você pegue seu celular e encaminhe uma mensagem para ele ou para ela agora, dizendo: obrigado, meu amigo, obrigado por nunca desistir de mim, obrigado por me ajudar nos momentos de luta, obrigado por estar comigo em todos os momentos da minha vida, obrigado por acreditar em mim, no propósito que Deus tem para mim, obrigado por estar sempre comigo. Mande uma mensagem de gratidão a esse amigo, porque amigo de verdade não se encontra em qualquer lugar. Amigo de verdade, na dificuldade, se torna um irmão. Quinta lição para nós terminarmos: quem se fortalece em Deus recupera mais do que perdeu. Um aleluia. Alguém lá atrás falou glória a Deus, eu escutei. Escute o que eu vou falar agora, preste atenção nisso. Quem se fortalece em Deus recupera
quem se fortalece em Deus recupera mais do que perdeu. Abra para mim o texto. Coloque aqui na tela, por favor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 18. Nós vamos ler até o verso 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Naquele tempo podia a poligamia. Hoje não mais, hein? Tem mulher casada aqui com o seu marido? Tem mulher noiva, namorando? Tem alguém que veio com o seu cônjuge, com o seu amado aqui? Tem alguém? Olha para ele, no olho dele agora, mas no olho, sabe aquele olhar? Olha no olho dele e fala assim: ô cabeção. Duas era só naquele tempo. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar. Versículo de número 19. Acabei com a mensagem. Lá vai. Vamos lá. Volta no 18, volta. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Agora sim, verso 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou verso 20. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu celebrava. Se eu fosse você, eu fazia muito barulho. Se eu fosse você, eu glorificava. Porque quem se fortalece em Deus vai recuperar além do que perdeu. Tem gente que perdeu 1, Deus vai restituir 2. Tem gente que perdeu 5, Deus vai restituir 10. Porque Deus é assim, Ele sempre faz mais e melhor. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Deus é especialista em nos surpreender. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque a partir de hoje você vai começar a se fortalecer em Deus como nunca se fortaleceu antes. E porque você vai buscar em Deus, você vai recuperar tudo o que foi perdido. E além, você vai recuperar mais. Deus vai fazer o extraordinário. Quem crê nessa palavra, pula da cadeira, celebra.